Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho mais curto, só para ensinar vocês como que configura o SLint no projeto TypeScript. E para quem não conhece o SLint, o ESLint ele é uma ferramenta que a gente utiliza para nos ajudar a deixar o nosso código padronizado. Ou seja, é natural quando você trabalha ali com mais profissionais de TI que em algum momento o código sai um pouquinho do padrão. De repente, um colega seu utiliza ponto e vírgula no final da linha, você não utilize. De repente, o seu colega utiliza aspas simples e você utiliza aspas duplas. Então é bom, até para ficar mais legível o nosso código, que ele siga ali um padrão. E a melhor forma da gente fazer isso aqui no Node é utilizando o SLint. E ele é bem simples de configurar, vocês vão ver aqui nesse vídeo. E ele só tem uma configuraçãozinha específica para o TypeScript que vocês precisam ficar atentos, beleza? Então, bora lá. A primeira coisa que eu preciso fazer é de fato instalar o ESLint. Eu vou instalar ele como biblioteca de desenvolvimento. Beleza. Instalou aqui. E agora eu vou rodar o ESLint -init. Ele vai perguntar para mim se eu quero o ESLint para verificar a sintaxe, para verificar a sintaxe e encontrar problemas, ou fazer isso e ainda por cima forçar um padrão de código. É isso que a gente vai escolher. Eu vou escolher aqui com Enter. Beleza. Ele vai perguntar qual o tipo de módulo que a gente utiliza. A gente utiliza aqui o JavaScript Modules. A gente não está utilizando nem React nem Vue. A gente está utilizando o TypeScript no nosso projeto. Aqui eu vou desmarcar com a barra de espaço e marcar o Node. Eu quero utilizar um guia de estilo popular, que no caso é o Standard. E quero que o nosso arquivo de configuração seja JSON. Ele vai verificar algumas dependências que o próprio ESLint precisa e vai perguntar se você gostaria de instalá-las. A gente vai dizer que sim e vai escolher o pacote, o gerenciador de pacotes Yarn. A gente vai guardar aqui a instalação. Enquanto vai instalando aqui, eu queria passar para vocês a dica de instalar a extensão aqui no VS Code do ESLint. Aqui a gente tem esse plugin do VS Code. Isso vai ajudar bastante na hora da gente identificar os pontos que o ESLint verificar, que sejam pontos ali de atenção. E isso daqui, essa biblioteca, esse plugin, ele existe para vários editores de texto. Então, se você utiliza o WebStorm, tem uma configuraçãozinha do ESLint. Se você utiliza qualquer outro editor de texto, qualquer outra IDE, tem uma opçãozinha para a gente configurar o ESLint. Ele é padrão universal, praticamente. Mas beleza. Agora, o que eu vou fazer? Vocês podem observar que ele criou um arquivozinho aqui, ESLint.json. Mas se a gente observar aqui o nosso código, ele ainda não está apontando melhorias no nosso código. Ele não está forçando um padrão de código. Por exemplo, eu acabei de tirar um ponto e vírgula dessa linha, nessa aqui ainda tem. Então ele ainda não está 100% funcional. O que eu vou fazer agora? Dentro do meu ESLint, eu preciso informar qual que é o nosso arquivo de configuração do TypeScript, que inclusive a gente ainda não tem no nosso projeto. Eu ainda não rodei esse comando aqui com vocês, mas eu vou inicializar a nossa configuração do TypeScript rodando o yarn tsc -init. Vocês podem observar que aqui no nosso package.json a gente tem a biblioteca do TypeScript, que o próprio ESLint tinha instalado. E com esse comando yarn tsc init, esse arquivo aqui de configuração ele foi instalado pra gente, com alguns valores default. E o que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever esse arquivo. No próximo vídeo eu explico direitinho o que cada
cada opçãozinha dessa aqui significa. Mas por enquanto eu vou deixar assim. E agora no nosso slint.json, o que eu vou fazer? Eu vou informar que o nosso projeto ele segue essa configuração. Então, tsconfig.json. Vou salvar aqui. E agora se a gente for aqui no nosso arquivo database.config.ts, a gente pode observar que está cheio de problema agora. E se a gente passar o mouse por cima, a gente vê que são problemas de ESLint. Se vocês configurarem aí um autosave, um autofix, quando vocês salvarem o seu código, provavelmente ele já vai corrigir a maioria desses probleminhas aí. Então se eu apertar Ctrl S, que seria ele para salvar o meu arquivo, pode observar que aqui ele já arrumou a grande maioria. Beleza? O que eu vou fazer por enquanto? Eu vou alterar essas mudanças que eu fiz ao salvar o arquivo. Beleza? A gente voltou com aqueles erros. E agora o que eu vou fazer? É sempre bacana, antes da gente subir o nosso código, verificar se ele está seguindo um padrão. É sempre bom, antes da gente subir o nosso código para um repositório, verifica ali se o código está seguindo um padrão. Para isso, a gente utiliza alguns hooks. Esses hooks, o que eles fazem? Na hora que você roda um git commit, um git push, um git add, quando você roda esse comando, git alguma coisa, a gente consegue acionar um evento. Nesse caso, o que a gente pode fazer? O próprio slint, ele tem um comando, a gente viu aqui no terminal, a gente usou o comando do slint aqui no terminal. Ele tem um comandinho que é para arrumar esses erros mais simples aqui de serem arrumados, que é adicionar ponto e vírgula, transformar em aspas simples, adicionar uma linha no final do arquivo. Essas configurações mais simples, o slint já resolve pra gente. Então o que a gente vai fazer? Aqui no package.json eu vou criar um campo de scripts e aqui eu vou criar o script de lint, beleza? Esse lint, o que ele vai fazer? Ele vai chamar o próprio slint, e aqui eu vou querer formatar todos os arquivos que sejam do tipo TypeScript. Tudo bem? A gente está configurando um slint de TypeScript. Não faz sentido ele formatar um código Markdown, um código JavaScript. A gente quer só TypeScript, beleza? E a flag "-fix", que é para ele corrigir. Porque só o slint em si, ele vai acusar os problemas. Mas para corrigir, vai ser o "-fix". E lembrando, ele não vai corrigir todos os erros. Alguns a gente vai ter que realmente arrumar ali na mão. Beleza? Então agora se eu rodar yarn lint, agora que eu criei esse script, o que ele vai fazer? Ele vai rodar o slint, vai percorrer por todos os nossos arquivos .ts, que no caso é só um por enquanto, que é esse config.ts, vai corrigir ali os bugs que ele achar mais simples. No caso ele corrigiu aqui os que tem a ponto e vírgula e aspas simples, beleza? Porém, para quem gosta de utilizar o ponto e vírgula no final da linha, acho que fica mais legível, fica mais organizado, tem uma opçãozinha que é a seguinte. Aqui no nosso slint.json, a gente tem as regras, as rules. Dentro de rules, o que a gente pode falar? De repente, esse padrão de código aqui, que ele tenta pregar pra gente, que é esse strict boolean expression, de repente não faz tanto sentido assim pro nosso código. Eu posso pegar essa regra, vir no slint, entre aspas, eu vou informar essa regra e vou desabilitá-la, digitando off.
Beleza, aquele erro, vocês podem ver que já sumiu. Esse daqui já é outro. Ele fala que é mais interessante utilizar o operador de dupla interrogação do que esse ou lógico. Então você vem aqui, só substituir. Beleza, ele já vai parar de reclamar. Agora eu quero adicionar esse ponto e vírgula aqui. Esse ponto e vírgula, ele tem duas regras diferentes, uma do TypeScript e uma do próprio ESLint. Então a gente vai desabilitar a do TypeScript, do mesmo jeito que a gente desabilitou essa daqui. Então vai ficar off. E agora a gente quer informar para o ESLint que eu quero que tenha ponto e vírgula em todo o final de linha. Então, uma vírgula aqui. Então aqui eu vou informar que eu quero sempre always. Beleza? Aqui ele já acusou o erro e agora sim, mudou o cenário. Onde tem ponto e vírgula, ele não acusa erro, e onde não tem ponto e vírgula, ele está acusando erro. Esse, por ser um problema simples de lint, de padronização de código, se eu der o Ctrl S aqui, ele já vai resolver para mim. Se eu rodar yarn slint de novo, ele rodou e não encontrou nenhum erro. Bem diferente aqui desse primeiro cenário. E aqui ele também informa o tipo de erro de lint que ele encontrou. Beleza? Então se eu rodar agora o yarn lint, que foi o comando que a gente criou, ele percorreu pelo nosso código, viu que não tinha nenhum problema e agora está certinho. Isso foi para mostrar como que a gente muda as regras do ESLint, beleza? Agora, voltando para os hooks, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar mais uma biblioteca, que é o Husk. O Husk, ele vai nos ajudar a configurar esses hooks. E a própria documentação do Husk pede para a gente adicionar mais um script, que é o prepare. Ele vai preparar o nosso hook, que é basicamente rodar um comando de Husk install. Então, eu vou rodar esse yarn prepare. Beleza. Ele criou uma pastinha chamada Husk pra gente. E aqui é onde vai ficar os nossos hooks. O que seriam os hooks? Melhor falando. A gente vai criar um aqui agora. O que a gente vai fazer? Sempre antes da gente comitar um código, a gente vai querer rodar o yarn lint. Então, para isso, eu vou vir aqui em yarn husk add. Eu vou chamar a pasta do Husk. Então, ponto barra... Não, perdão, é só ponto husk barra pré-commit. Por que pré-commit? Porque vai ser uma ação executada antes de commitar. Bem simples. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer... Vocês podem observar que ele criou aqui um arquivo bash. Beleza. E aqui eu vou querer chamar o yarn lint. Tranquilo? Só que o que acontece? Conforme a gente vai programando, a gente vai criando muitos arquivos, a gente vai mexendo em muito código, de repente tem arquivos aí com centenas de linhas de código, centenas de arquivos no projeto, e rodar yarn lint em todo o seu projeto pode ficar meio pesado. Como a gente está configurando isso agora, no início do nosso projeto, a gente só tem um arquivo .typescript, o que a gente pode fazer? A gente pode instalar uma biblioteca chamada lint-staged. Vou instalar aqui como biblioteca de desenvolvimento. E o que essa biblioteca vai fazer? Ela vai verificar quais arquivos do nosso projeto estão pendentes de subir.
arquivos novos, arquivos que foram alterados. Vai verificar esses arquivos e vai rodar o lint, vai rodar um comando específico apenas naqueles arquivos que foram mexidos, beleza? Então isso daqui acelera muito o nosso processo. E agora que eu instalei essa biblioteca, a gente vai criar um arquivo chamado .lint staged, tudo junto, rc.json. Só verificar se escrevi certinho. .lint staged. Estranho, eu deveria ter pego uma marcaçãozinha, mas parece que está certo. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou falar que todos os arquivos .ts, eu quero que eles rodem os seguintes comandos. Chamei uma lista também, né? Quero chamar o yarn-lint e o git add. O que isso aqui vai fazer? Se ele encontrar algum erro de lint que ele consegue resolver, como esse de ponto e vírgula no final da linha, como aspas simples, ele vai arrumar aquele arquivo e vai adicionar ali nos arquivos que foram alterados, beleza? Então agora aqui no nosso hook o que a gente vai fazer é chamar o lint staged. Então aqui ao invés de yarn-lint vai ser o lint staged. E agora a gente já tem tudo configurado. A gente já tem o nosso lint configurado, a gente já configurou o nosso padrão de projeto de TypeScript e a gente já configurou um hook para o nosso projeto. O que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar essas mudanças e eu ainda vou adicionar mais uma mudança, que é a seguinte. Por mais que a gente tenha configurado aqui que o nosso slint ele rode apenas nos arquivos TypeScript, é bacana eu passar esse conhecimento para vocês de que existe o .slint ignore, que é basicamente um git ignore da vida. Então o que eu vou fazer é pegar a mesma coisa que está no meu git ignore e vou colocar aqui no meu slint ignore, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Por mais que eu goste de utilizar aqui a ferramenta do próprio VS Code, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar as alterações que a gente fez, né? Então git add, e vou realizar o commit aqui pelo terminal. Então git commit -m. Isso daqui é para vocês verem os hooks sendo realizados. Então eu vou informar que a gente está adicionando o Husk e o slint, beleza? Vou dar um enter aqui e vocês podem observar que os hooks vão ser acionados. Aqui ele está rodando o yarn-lint, ele dá uma bugada no terminal mesmo por conta do VS Code, mas a gente pode ver aqui, ó, ele rodou o yarn-lint no nosso projeto, por fim rodou o git add, do jeito que a gente configurou. E aqui ele fala que realizou o nosso commit como esperado. Então, bom, para esse vídeo era isso. Acabou que eu me estendi um pouco além do que eu esperava, mas deu para explicar tudo bonitinho de como que configura o slint no nosso projeto e como que configura um hook no nosso projeto também, beleza? Então, por hoje é isso. Quem ficou até aqui eu agradeço muito. E por hoje é só. Valeu, galera!